A gente manteve, apesar do resultado negativo, né, de varejo, o varejo teve uma queda muito pronunciada. A gente teve algumas surpresas, né, com dados de dezembro. Apesar disso, a gente manteve um crescimento de 0,3% no último trimestre de 2023. E se esse número se materializar, a gente vai ter um crescimento anualizado aí de 3,1%, que é bastante significativo, né, já que a gente percebeu ao longo do segundo semestre um processo de desaceleração, de perda de ritmo da atividade econômica, né? Começou com os indicadores de confiança e depois isso acabou se espraiando para os indicadores de atividade propriamente ditos, né? Então, o que sustenta essa nossa análise de um crescimento de 0,3% é essa evolução muito favorável da indústria brasileira, né, que surpreendeu, mas surpreendeu para cima em dezembro, um crescimento de 1,1% na margem, o quinto crescimento mensal consecutivo. Trouxe um crescimento marginal ali para a indústria no ano, de 0,2%, né, mas foi um número forte ali no encerramento de 2023. Além desse comportamento benigno da indústria, a gente também espera uma boa ajuda do setor externo, né? A gente teve um volume de exportações significativo, um saldo comercial muito relevante no mês de dezembro, mantendo aquela trajetória atípica, né, para resultados da balança comercial que se estabeleceu ao longo de todo o ano de 2023. Então, assim, André, em resumo, com os dados de dezembro já conhecidos, exceto, como você bem disse, aí, o de serviços, eu acredito que a gente consiga alcançar esse 0,3% no último trimestre, com um crescimento ligeiramente superior a 3%, que é um crescimento que a gente pode interpretar como positivo, dada as restrições, né, dentro do mercado de crédito, né, com a Selic tão elevada e outros problemas, como os problemas geopolíticos internacionais, por exemplo. E como você vê, professor, o cenário aí para 2024, né, os desafios que a gente deve enfrentar aí na economia nesse ano agora de 2024? Olha, eu acho que o principal desafio é internacional. A gente tem visto, e geopolítico. Eu, como economista, não posso deixar de tratar essa questão política também, porque a gente tem no radar simplesmente a eleição americana. Então, onde possivelmente o Trump vença esse pleito, né, contra qualquer democrata que se apresente. E não estou aqui julgando o Trump, mas o Trump já prometeu em alguns discursos de campanha que elevará as tarifas, né, sobre produtos chineses. Isso pode causar problemas inflacionários e trazer problemas, né, dentro da cadeia produtiva global, como a gente viu ao longo da guerra na Ucrânia, ao longo dessa crise, né, dessa guerra no Oriente Médio. Então, eu acho que o principal elemento que pode trazer algum entrave para a economia brasileira, a economia global como um todo, é geopolítico e virá do setor externo, né? Além disso, a gente tem os eventuais impactos recessivos do aumento da taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, será que finalmente o ano de 2024 será marcado pelos reflexos contracionistas desse aumento da taxa de juros que a gente viu ao longo dos últimos meses? Então, esse é um fator que pode influenciar significativamente a nossa economia e trazer, né, uma perda de dinâmica, uma perda de dinamismo da economia nacional ao longo de 2024. Eu gostaria de fazer um comentário breve aqui sobre, são muitos temas, né, sobre economia. Eu gostaria de trazer um tema que é caro a nós brasileiros, sobretudo, né, que é o comportamento da inflação. Tenho visto a projeção de dados muito benignos, né, para a inflação brasileira, a própria projeção do Banco Central antevê aí uma variação de 3,5% do IPCA, acima do centro da meta, que é de 3%, mas num patamar bem abaixo daquilo que foi registrado em 2023 e bem abaixo da média histórica do Brasil, né? E os dados de janeiro, como o Campedelli já bem adiantou também, vieram acima da leitura do mercado. Eles vieram abaixo de dezembro, mas acima da leitura de mercado, e os dados qualitativos, como núcleo de inflação, difusão, mostram um cenário que não é tão benigno quanto defende algumas entidades do mercado e o próprio Banco Central. Então, a gente torce aqui para que o ciclo de queda da Selic prevaleça ao longo do primeiro semestre, mas é só um ponto de atenção, nada que fuja do controle, como a gente viu em 2021, 2022 e parte de 2023, mas é um ponto de atenção.
Posto essa questão inflacionária, a gente está projetando um crescimento de 2,1% para 2024, é um crescimento menor do que a gente deve ver em 2023, mas representa bem a nossa capacidade de crescer, né? A gente cresceu forte depois da pandemia com um processo de retomada. Antes da pandemia, a gente cresceu 1,2, 1,3, 1,8, 1,5. Esse é o padrão do Brasil. Para crescer um pouco mais rapidamente, a gente precisa resolver os nossos problemas estruturais, e isso demora bastante tempo.